João capítulo 12, vou pegar aqui o versículo 37 em diante. Acho que vou levar aqui do 37 aos 50, tem algumas coisas que dentro desse texto bíblico que eu quero que seja de ensinamento para nós, nos abre os olhos para algumas coisas. E tudo nos leva à fé, porque Jesus aqui estava reprovando a incredulidade dos judeus. E a nossa fé, ela é demonstrada pela nossa ação. Não adianta você dizer eu creio e não agir de acordo. Ele diz assim, e ainda que, versículo 37, João 12, 37, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Então Jesus estava pregando o evangelho, fazendo sinais, maravilhas, o povo vendo aquilo, mas apesar de ver aqueles sinais, as maravilhas, pessoas curadas, libertas, eles não criam. Hoje a gente olha a caminhada da igreja, nós temos visto Deus curando pessoas na igreja, Deus libertando, temos visto. Quando a gente liga, por exemplo, ali o missionário, os eventos dele, ele pegando os testemunhos de pessoas ali curadas, abençoadas, mas quantas pessoas estão ouvindo aquilo e não estão dando crédito ao evangelho? A mesma coisa aconteceu com Jesus, e Jesus, olha que a dimensão foi muito maior que milagres, nem se compara. Sinais era coisa maravilhosa, paralítico levantando, cego recebendo visão, morto sendo ressuscitado, e o povo via tudo isso, mas mesmo assim não criam em Jesus. Aí ele diz, mas por que eles não creram? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor quer dizer o poder de Deus, o agir de Deus. Porque o braço de Deus tem se revelado, quer dizer, o poder de Deus não tem se revelado às vezes na nossa vida, porque não estamos dando crédito à pregação. Dar crédito é o que? É você crer, acreditar, ter aquilo como verdadeiro, como certo. Você olhar para aquela palavra e dizer, não, isso aqui é a verdade, isso aqui vai acontecer na minha vida. É eu olhar para uma pessoa que está doente, pregar a palavra para ela e dizer, eu vou orar por você e vai ser curado, e eu creio, dar crédito pelo que a palavra diz, que deu. O que foi que Jesus disse? Aqueles que creem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Será que nós temos dado crédito nisso? Será que nós, quando vemos alguém doente, nós vamos lá, pregamos a palavra, impomos a mão e cremos, não, vamos fazer uma oração, essa pessoa vai ser curada? Às vezes nós sabemos a palavra, mas não damos crédito à pregação do evangelho. Então ele diz assim, então, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, o braço de Deus vai ser revelado, o poder de Deus, àquele que der crédito. Aqui é a pregação, mas muitos não estão nem aí, nem para a pregação do evangelho. Estou falando de cristãos, tem cristão que nem para a pregação do evangelho está aí, na hora da pregação ele está moscando, pensando em outras coisas. Então diz, por isso não podiam crer. Então Isaías diz outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam o coração, e se converta e eu os cure. Quer dizer, o coração duro, irmão, ele não consegue. Ele diz assim, endureceu o coração a fim que não vejam que não entendam, não compreendam a obra de Deus, não compreendam a palavra, não compreendam aquilo que Jesus trouxe, salvação, vida eterna, o poder de Deus que Ele trouxe, deixou disponível para nós vivermos. Ele disse, aí não compreende, e o que acontece? Não se converte. Se não se converte, também não é curado. Não se converte o quê? O que é conversão? Mudança de direção. Às vezes a pessoa acha que ela está convertida porque ela mudou alguns hábitos, mas nós temos que, o que tem que se converter é o meu coração.
Olha o seu coração, se ele é convertido ao que diz o Evangelho. A coisa que a gente deve pensar, meu coração está convertido ao que diz o Evangelho? O que é um coração convertido aqui? Um coração convertido em crer na palavra. Porque o nosso coração é o nosso eu. Ele tem vontade própria. E ele é cheio de dos seus próprios pensamentos, da sua própria maneira de entender, de compreender as coisas. E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que converter o meu coração, ou melhor, meu coração tem que se converter a crer na palavra de Deus. Não é apenas eu bebia, não bebo mais, eu fazia isso, não faço mais, eu estou convertido. Não, meu coração tem que estar convertido a crer que tudo que está aqui na Bíblia é verdade, para que ele se deixe ser guiado pela palavra de Deus. Por exemplo, quando eu estou doente, vem uma doença, o que é que vem na minha mente? Primeira coisa, estou mal, estou doente. E às vezes nos enche de coisas, de preocupação. Puxa, eu estou sentindo isso, acho que é isso, acho que é aquilo. Aí vem o quê? Preocupações. Mas se o meu coração estiver convertido à palavra de Deus, mesmo quando a doença bater à minha porta, o meu coração vai me levar a entender: Deus é aquele que me cura de todas as minhas enfermidades. Eu vou clamar a Deus e eu vou ser curado. Se o meu coração não estiver convertido a essa palavra de Deus, eu vou entrar em desespero. Por exemplo, nós estamos aí vivendo esse tempo de Covid, que não passou não, está aí e está até piorando. Está até piorando, apesar da vacina. Por exemplo, esse dia mesmo, a menina aqui vizinha estava com Covid, já está curada, já acho que se libertou para ela, mas já estava presa, a mãe dela já teve, e as pessoas estão tendo isso. Então é natural, hoje, quando você sentir um sintoma de gripe, de coisa, e já pensar: será que não é a Covid que está chegando? É natural a tua mente já trabalhar. Se você sentir o corpo meio esmorecido, uma coisa, né? Você, será que a Covid me pegou? Isso é natural. Isso é o nosso lado humano, porque o nosso lado humano é assim: se as coisas estão bem, ele se enche de confiança, vai dar tudo certo. Mas se alguma coisa está errado, seja na nossa saúde ou em qualquer outro setor da nossa vida, a gente já se enche de quê? De pensamentos do que pode acontecer de ruim, do que pode piorar. Não é verdade? Nós somos assim. Esse é o nosso lado natural. É o nosso lado natural. Se você trabalha numa empresa, aí você sabe que estão mandando as pessoas embora, você já começa a pensar que você também vai ser mandado embora. É sempre isso. Isso é uma coisa natural nossa. Diante de uma luta, de uma dificuldade, a gente já pensar o pior. Só que no nosso coração tem que, pela palavra de Deus, se converter à palavra de Deus. Por exemplo, se eu chego na minha casa e eu vejo que está faltando alimento, eu vejo que eu estou sem dinheiro, minha preocupação já é grande. Nossa, amanhã não tem, está acabando a comida, está acabando isso, não tem dinheiro. Eu já vou ter preocupação. Vamos dizer, se eu chego em casa, eu vejo que o alimento está acabando, e eu vejo que eu estou sem dinheiro, eu já começo preocupando, vai acabar e eu não tenho dinheiro e a coisa vai ficar feia. Mas o que foi que Jesus ensinou na palavra? Não andeis preocupado pelo que haveis de comer e de vestir, que o Pai está no céu sabe que vocês precisam disso.
Então a palavra nos ensina a nunca nos preocupar por nada, mas crer que Deus vai suprir. Mas o nosso natural age diferente. A nossa natureza humana nos leva às preocupações quando nos vemos diante de uma dificuldade. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Como eu vou enfrentar isso aqui? Então eu tenho que converter o meu coração a crer na palavra de Deus. Para isso eu tenho que abrir o meu coração para Deus. Teu coração está aberto para Deus? Como teu coração tem recebido a palavra de Deus? De mau grado? De qualquer jeito? Pouco importa. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Porque nosso coração não vai se converter se ele não der total atenção à palavra de Deus. Se eu não estiver verdadeiramente com aquele prazer, aquele carinho, querendo aprender com Deus. Como você vem à igreja? Até no dia que você vê o culto, como você vem? Com aquela sede, aquele desejo de aprender, aquele desejo de ouvir a palavra? Oh, não, estou indo ao culto, estou indo por aí. Porque tem gente que vem assim, né? Sem muita atenção, pegando. A pessoa está até no culto já está pensando. Tem gente que vem para o culto, mas já vem pensando. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei aquilo. Ela está pensando lá fora. Então quer dizer, o coração dela não está apegado à palavra, não tem prazer na pregação. Então também o coração dela nunca vai se converter à palavra. E Deus nunca vai poder curá-la de suas mazelas. Por quê? Porque o coração não crê. Então Jesus estava pregando, operando sinais. Aquele povo via, mas eles não via de mau grado, não dava atenção. E em consequência também eles não criam. E como não criam, Jesus disse, não podia curá-los. Curá-los de quê? Todos estavam doentes, de doença. Não, curar das chagas do coração, mas também curar das doenças, das enfermidades. Deus, o poder dele é completo para nos alcançar e nos abençoar e nos transformar. Mas nós precisamos estar atentos à palavra dele, nós precisamos estar desejosos pela palavra dele. Se nós não tivermos desejosos por Deus, a obra dele tão perfeita não vai se cumprir na nossa vida. Porque para nós vivermos o que Deus tem para nós, para se cumprir a vontade de Deus em nós, o que é necessário? Uma transformação dentro de nós. E não é Deus que vai te transformar, é você que vai se transformar. Se você quiser. Se você não quiser, você passa o tempo todo se enganando. Onde está escrito isso? Romanos 12. Romanos 12. Como bem conhecido esse versículo. Romanos capítulo 12. Ele começa aqui dizendo assim, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele está aqui rogando para a igreja, o Paulo, né? Ele rogando, quer dizer, você vê o quanto é necessário isso. Eu rogo que vocês se apresentem
Apresenteis a Deus vossos corpos, nosso corpo carnal, mortal, a Deus como sacrifício vivo. Como que é o sacrifício? Aqui é uma alusão aos sacrifícios judaicos, né? Que sacrificavam animais, pegava o animal, separava, matava ele e servia a Deus. Agora, como é que eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo a Deus? Não preciso me matar, não preciso me matar, mas eu preciso matar a minha natureza humana, que há em mim, e que eu sou tão apegado a ela, porque nós somos apegados à nossa natureza, às nossas posições, à nossa maneira de pensar, não é verdade? Você vê o quanto a pessoa ela é apegada à sua maneira de pensar quando alguém nos contraria. Alguém vem falando o contrário do que nós achamos, que nós pensamos. Às vezes, por exemplo, nós vemos aí no mundo a briga de pensamentos. Por quê? Porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa do outro. Até nós vivemos aqui no nosso país uma briga na política por causa disso. A briga não é por outra coisa, isso e aquilo, porque um é melhor que o outro, outro é mais ruim do que o outro. Não, que é tudo igual, aquela turma lá. Mas são pensamentos diferentes. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra. E quem defende algo não aceita ser contrariado. E isso aqui acontece quando nós chegamos no Evangelho. Quando você vem para o Evangelho, você vem cheio dos seus pensamentos, cheio das suas tradições, cheio do seu jeito de ser. Aí você encontra no Evangelho uma outra direção, que não é a que você queria, também não é a que você pensa, não é a que você gosta, mas é a de Deus. É a de Deus. Então, se quer andar com Deus, porque eu posso me enganar dentro da igreja, aqui no altar. Como eu me engano? Eu acho que sou de Deus, eu acho que estou andando com Deus, mas eu não abro mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu defendo. Só que a palavra de Deus, ela me alcançou para uma mudança. Porque a primeira coisa que nós falamos quando nós chegamos na igreja, nós falamos de quê? Conversão. E o que é conversão? Mudança de direção. No caso aqui, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de maneira de ser. E essas mudanças são feitas através de quê? Da gente entender a palavra de Deus e colocar ela em prática. Isso para nós, para a nossa natureza humana, às vezes vai ser um sacrifício. Porque eu gosto de ser de um jeito, eu gosto de agir de um jeito, mas a palavra está me pedindo para agir de outro. Você já viu que tem coisas, tem pessoas que, e talvez um dia nós falamos de alguma coisa que diz assim, não vivo sem isso. Eu gosto muito disso aqui, eu não vivo sem fazer isso não. Aí você vem com a palavra de Deus, de repente aquilo que você disse, você não vive sem ele, a palavra de Deus condena, ou diz para você deixar de lado. Aliás, a palavra de Deus nos leva para vivermos uma vida sem vício. Tudo aquilo que me prende, que eu digo eu não vivo sem isso, já é um vício. Já é um vício. Tem gente que é viciado numa amizade, tem gente que é viciado num lugar, numa coisa. Eu não vivo sem aquilo, não vivo sem aquilo outro. Só que muitas vezes a palavra de Deus vem nos dizer para tirar coisas da nossa vida que tornam um verdadeiro sacrifício. Sem contar a vida pecaminosa que nós vivemos, a maneira de pensar. Tem gente que é muito o jeito de ser, eu sou assim, eu fui assim, desde quando me conheço por gente que eu sou assim.
Mas será que é o jeito certo? Será que o meu jeito, que desde quando eu me conheço, que é o jeito certo? E se a palavra de Deus dizer, não, você precisa mudar? Aí eu tenho que fazer um sacrifício mesmo, que é para me fazer a vontade de Deus. Então o sacrifício vivo tem que ser, é vivo, que é um culto racional. Nosso culto a Deus tem que ser racional, quer dizer, pensado, entendido, compreendido, não feito por fazer. Eu entendo que Deus quer que eu haja dessa maneira que eu vou fazer. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Agora vamos para o versículo 2, que é o que eu quero. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, tem uma coisa que nós queremos. Não tem um de nós que não queremos quando caminhamos com Deus: experimentar a vontade dele, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quem não quer estar debaixo de algo que é bom, perfeito e agradável? Essa é a vontade de Deus para nós. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para nós experimentarmos, nós temos que sermos transformados. E não adianta eu ficar toda hora pedindo, Deus me transforma. Porque ele diz assim, tem uma tradução que diz, mas transformai-vos. A minha tradução aqui diz, sede transformados. Alguém está com essa tradução? Transformai-vos? A irmã ali está. Mas transformai-vos. Então não está dizendo que é Deus que vai transformar. Está dizendo que é você. E como você, vamos nos transformar para chegarmos, atingirmos a vontade de Deus? Pela renovação do entendimento. Primeiro, o entendimento nosso tem que ser renovado. O que nós pensamos, o que nós entendemos pela vida, a maneira de nós entendermos a vida, a maneira de nós compreendermos como se deve fazer as coisas, deve ser transformado, deve ser renovado. O que vai nos renovar? A palavra. O que nós entendermos na palavra. Se nós não dermos atenção à palavra, atenção mesmo, se não estivermos atentos, nós não vamos renovar nada. Nós vamos continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas atitudes, agindo da mesma maneira. E qual será o resultado? Nenhum. Agindo da mesma forma. Aqueles judeus que não creram em Jesus, porque eles não deram atenção à pregação dele, não creram na pregação dele e continuaram nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Então não houve mudança. E também não havia cura para eles, não há bênção. Se a gente não der atenção para entendermos a palavra, a total atenção, se nós todo dia não acordarmos com aquela vontade, aquele desejo de aprender de Deus, de orar, e com aquele sentimento vivo dentro de nós, eu necessito aprender, eu necessito mudar, eu não sou o que Deus quer, eu preciso ser, nós não vamos ser transformados. Nós vamos ficar na velha maneira de pensar. Vamos fazer algumas mudancinhas religiosas. Não, eu estou na igreja evangélica, as pessoas não bebem, então eu não vou beber. Mas de repente chega algumas que até bebem. Então aqui dá para beber também. Que hoje já tem igreja aí que bebe, né? Tem determinadas igrejas que o povo bebe cerveja, bebe vinho, só diz que bebe numa quantidade mínima para não se embriagar, mas é meio perigoso, porque bebida é complicado. Quando o cara só vem entender que está bêbado, quando está bem bêbado mesmo.
Às vezes a embriaguez chega bem antes disso, tanto é, a gente vê no teste aí para os motoristas do bafômetro, que o cara acha que não está bêbado, mas o aparelho atesta que ele já está com uma porcentagem de álcool alta. Então é perigoso o cristão dizer, não, eu não me embriago, eu bebo só um pouquinho socialmente. Tem um lugar. Mas vamos deixar isso para lá, a nossa igreja não tem esse costume, vamos deixar o costume dos outros de lado. Mas o que eu quero dizer, nós vamos nos transformar pelo que a gente entende da palavra. Mas nós também não vamos entender o que Deus tem para nós na palavra se a gente não estiver acordando, despertando, olhando para a palavra. Se a gente todo dia não levantar com esse pensamento, eu preciso aprender, eu necessito mudar, eu sou imperfeito, eu preciso ser perfeito para andar com Deus. Eu preciso viver o que Deus tem para mim, eu preciso viver a vontade dEle. Mas para isso eu tenho que ser transformado, porque o meu lado natural, o meu jeito de ser me afasta de Deus. Irmãos, não existe pessoa perfeita o suficiente para andar com Deus no seu jeito. Todo o meu pensamento que eu defendo fora da palavra, ele me afasta de Deus. Ele me afasta. Às vezes até as coisas boas que fazemos, ela nos afasta de Deus, porque ela é contrária à palavra. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que gostam muito do lado social, ajudar pessoas que necessitam, e é uma obra que até agrada a Deus, porque a Bíblia ensina que se teu irmão está com fome, você tem que comer, você ajuda, isso é bíblico. Tem pessoas que gostam disso, e quando você ajuda alguém, você se sente bem, não é verdade? Você me ajuda, faz uma boa obra, mas o lado natural nosso, quando ajudamos alguém, a primeira coisa é a gente tocar trombeta. É a primeira coisa, vocês podem olhar. O fulano lá estava necessitado, coitadinho. Eu vi lá, eu dei uma ajuda para ele. Por quê? Porque é gostoso ser aplaudido. É gostoso que alguém diga, oh, legal você, gente boa. É gostoso ser bem visto onde você mora como uma pessoa boa, como uma pessoa que ajuda as pessoas. Então a primeira coisa é isso que vem, principalmente hoje com rede social. O camarada leva uma cesta básica para alguém, a primeira coisa, uma foto com a cesta básica nas costas e o cara recebendo lá. Por quê? Curtida, comentários, pessoa boa, pessoa de Deus, pessoa disso, pessoa daquilo. Bem visto. Qual é o ensinamento bíblico para nós acerca disso? O que tua mão direita fizer, a tua esquerda não sai. Quer dizer, o que você fizer por alguém, ninguém venha sabendo, toca a trombeta, que Deus vai te recompensar. Deus gostou da ideia, Ele vai te recompensar. Agora, se você tocou trombeta, e não é pecado tocar trombeta, só que perde a bênção, porque os elogios que você recebeu já é tua recompensa. Deus diz, eu não tenho que te recompensar por isso, você já recebeu. Mas eu estou dando só um exemplo aqui, uma obra boa, feita boa, mas o lado humano nosso, o lado humano quer mostrar. Eu estou falando aqui do cidadão comum, né? Eu não estou falando do político. O político realmente, quando ele faz uma coisa, ele tem que mostrar mesmo, porque ele já faz com interesse. Nenhum político, nem uma pessoa que mexe com política, ele faz uma coisa porque ele quer ajudar. Ele faz porque ele quer o voto de alguém, ele quer a recompensa dele, precisa. Ele faz porque ele precisa. Ele tem que mostrar. Agora, eu estou dizendo um cristão comum, que não tem. Até os pastores mesmo, às vezes fazem essas coisas, às vezes você vê dentro de igreja os pastores fazendo isso não por amor, fazendo para ganhar a amizade das pessoas. As pessoas veem que a igreja tem obra social, então vale a pena ir na igreja, porque as pessoas, quando falam de obra social, as pessoas se envolvem. Mas não deveria. Deveria fazer e esquecer, e não pôr numa rede social. Ah, mas se o povo ver aquilo, o povo vai ver o trabalho da igreja.
O trabalho da igreja não é o que eu mostro, não é o que eu faço. O trabalho da igreja tem que ser mostrado por Deus. Se nós não conseguimos mostrar o trabalho se Deus não conseguir mostrar o trabalho da igreja, não vai adiantar. Porque as pessoas vinham até Jesus, por quê? Porque através de Jesus Deus curava os doentes, Deus libertava os cativos. Então não adianta eu fazer um trabalho social, andar com cesta básica nas costas e mostrando numa rede social para ganhar, vamos dizer assim, o carisma do mundo. Eu posso até ganhar o carisma das pessoas da cidade que eu estou, mas eu não vou ganhar ninguém para Deus. Estão entendendo? O trabalho de Deus tem que ser Deus mostrando. Eu tenho que orar para que Deus cure o doente que entra nessa igreja, para que Deus liberte o cativo, para que as pessoas vejam, as pessoas que estão nesse estado, vejam que vale a pena vir para a igreja, que Deus está operando. Todo trabalho meu que eu vou fazer não adianta nada, irmão. Não adianta. Vamos dizer que amanhã eu faço aqui um trabalho social, junto pessoas, para todo mês ter um dia que eu vou entregar cesta básica, vou fazer aquilo. Pode ter certeza que se tiver esse trabalho, a igreja vai ser bem vista na cidade. Vai ser bem vista. Mas isso não quer dizer eu vou ser bem visto, como pastor que ajuda o povo. Mas isso não quer dizer que pessoas vão se converter. Talvez até aumente o número de pessoas que vão vir à igreja atrás de ajuda, outros até por achar que eu sou uma boa pessoa. Mas nós estamos falando de obra de Deus. Obra de Deus é uma só: crer em Jesus Cristo. E a pessoa só crê em Jesus através de ver o agir de Deus. Porque então a gente só vai ter compreensão humana. O social, ele tem que ser feito? Tem. Mas não ser mostrado. O social, deixa isso para os políticos, porque estão fazendo também cheio dos seus interesses. O social, quando for feito, tem que ser feito em oculto. Para Deus, Deus vai recompensar. Você é uma pessoa de Deus. Deus te deu condições, você vê uma pessoa necessitada, ajuda. Mas não precisa ir tocando trombeta, mostrando. Mas o teu lado natural vai querer mostrar às pessoas que você ajudou. Vai querer o aplauso de alguém. O teu lado natural vai querer isso. É verdade. E nós temos que admitir isso. Que nós gostamos, quando fazemos algo de bom, gostamos de publicar. Por que gostamos? Porque gostamos que as pessoas vejam nós como boas pessoas. Quem não gosta de ser visto como uma pessoa? Eu não gosto de ser visto como uma má pessoa. Então, se eu faço algo, então eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma boa pessoa. Só que Deus diz: não faz isso, não busca isso. O que eu estou falando isso? Eu peguei isso aqui como exemplo, para que você entenda. Isso pode ser em tudo, que nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. Então, quando a gente dá crédito à palavra, dá atenção à palavra, ouve a palavra e pega ela, põe em prática, ela vai nos transformando. Não é que ela nos impulsiona: agora eu vou ser assim, eu só ajo. Não, às vezes ela vai nos levar a contrariar a nossa natureza humana, natural. Mas à medida que você compreende a palavra e você está disposto a obedecê-la, você mesmo cria essa transformação. Quer dizer, você não age mais da maneira que você agia, da forma que você agia, da forma que você gostava de agir. Às vezes você até se contraria: puxa, eu queria agir dessa maneira, eu queria fazer dessa forma, mas não, a palavra de Deus diz isso, então eu vou ficar com a palavra. À medida que nós vamos criando essa transformação, e às vezes sacrifícios mesmo, é um sacrifício. É um sacrifício matar minha velha natureza. Porque minha velha natureza vai estar gritando, muitas vezes vai estar gritando para me agir contrário ao que eu estou aprendendo na palavra. Não é desse jeito não. Não, age dessa forma.
Não, você está certo. Minha natureza humana sempre está dizendo que eu estou certo e que eu tenho a agir. Só que aí eu olho para a palavra e a palavra está dizendo, não, age de outra forma, age de outra maneira. Aí, se eu der ouvidos à palavra, obedecer à palavra, aí está havendo uma transformação. Essa transformação vai criar um ambiente propício para a vontade de Deus operar na nossa vida. Aqueles homens que não creram em Jesus, eles tinham atitudes ali que eles não estavam dispostos a mudar, que fez com que Jesus disse, não dá para agir na vida de vocês. Voltando lá em João, onde nós começamos, ainda no texto, tem umas coisinhas ali que é interessante de ver. Nós vemos que eles não creram e Jesus disse, não dá para curar vocês. Só que no versículo 42 especificamente, diz o seguinte. Eu vou pegar o 41 para a gente ver. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele, falou de Jesus. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus, mas que ele teve revelação da grandeza de Jesus, escreveu muito sobre Jesus. Aí diz assim, versículo 43, versículo 42. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha aqui. Olha a falta de transformação. Teve pessoas, homens ali dos sacerdotes, que eles creram em Jesus, que eles entenderam a palavra, compreenderam que era verdadeiro, mas eles não quiseram mudar, eles não quiseram ser transformados, eles quiseram viver a velha maneira. Porque a Bíblia diz que eles não confessavam que criam em Jesus, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga pelos fariseus, que era uma classe dominante religiosa, política e religiosa, a ponto que poderia expulsar até principais ali, principais do povo, né? Principais do povo. E por que esse povo não confessaram Jesus? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui é a natureza humana. É isso que eu queria falar com você. Nossa natureza humana, ela ama a glória dos homens. Gostamos de fazer coisas para sermos bem vistos. Gostamos dos elogios. Gostamos das amizades das pessoas. Isso é uma coisa que nós devemos olhar na nossa caminhada com Deus. Que glória nós estamos buscando? Eu, como pastor, eu estou buscando a glória de uma liderança, o reconhecimento da minha liderança, ou a glória de Deus? Você que é obreiro, você busca o que? A glória de Deus? Ou a glória, o reconhecimento do pastor? Isso é uma coisa boa de você olhar. Porque se você buscar a glória de Deus, você vai ser bem empenhado na obra de Deus, independente do pastor que você tem. Se você vê a glória do homem, buscar a glória do homem, do seu pastor, aí você vai ser um bom obreiro quando tiver um pastor que toda hora te bajule, toda hora te aplaude. E quando você não vê isso, você vai ser relaxado. Você não vai sentir nem prazer de vir na igreja. Hoje não vou culto não. Eu não vou fazer isso não. Hoje eu não vou evangelizar, hoje eu não vou fazer isso. O pastor nem se importa.
pastor nunca me convidou a ir na casa dele, comer um churrasco, comer uma pizza, comer isso. Com o outro pastor era mais empregado, porque aquele pastor todo dia me levava em casa para comer com ele, beber com ele. Vai ser assim, porque o outro pastor te glorificava. Mas se você buscar a glória de Deus, você sabe que a obra é de Deus. Você vai fazer não é pelo homem, é por Deus. É pela necessidade das almas de serem evangelizadas, de serem alcançadas, a necessidade do zelo com a obra de Deus. Isso é verdade, irmãos. Se eu for fazer pela glória dos homens, também da minha liderança, então eu vou fazer de tudo, eu sei o que agrada a eles, eu vou fazer de tudo para agradá-los, mesmo que eu tenha que ferir a palavra de Deus, mas para dar o resultado que eles querem, no que eles querem. Mas se eu fizer pela glória de Deus, e se você fizer pela glória de Deus, você vai agradar a Deus e vai agradar também a liderança, mas do jeito certo, né? Do jeito certo. Então é isso. Nós temos que... Esses homens aqui, eles não conseguiram crer em Jesus, porque, ou melhor, eles até creram, mas não confessaram, não se renderam a Deus, não se renderam a Jesus. Porque eles gostavam da glória dos homens, e eles sabiam que se eles andassem na palavra, eles iriam ferir, contrariar os homens. No caso ali, a classe religiosa. Então nós temos que ver que glória nós andamos buscando. A vontade de Deus é para se cumprir na nossa vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas nós temos que estar buscando a glória de Deus. E muitas das vezes, buscando a glória de Deus, nós vamos desagradar os homens. Às vezes nós vamos desagradar até família. Até família nossa que não tem comunhão com Deus, não vai entender nossa caminhada, nosso zelo, nosso apego às coisas de Deus. Nosso zelo, apego às coisas de Deus. Às vezes você tem uma escolha entre estar às vezes numa reunião de famílias e estar diante na casa de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Às vezes você vai ter uma escolha, às vezes as pessoas não vão entender. Aqui, se eles confessassem Jesus, eles desagradavam aqueles que não gostavam de Jesus. Então por isso que eles creram, mas não pegaram. E por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aqui eu estou me incluindo. O nosso lado natural, ele gosta mais da glória dos homens. Se a gente não tomar cuidado, até para fazer a obra de Deus, a gente faz buscando a glória dos homens. Eu como pastor, buscando a glória, o reconhecimento da minha liderança. Aí eu vou enlouquecer por fazer tudo que eu mostro que eu estou agradando o homem, isso e aquilo. E aí Deus não pode agir, Deus não pode abençoar, Deus não pode nada. Eu tenho que ir na minha habilidade, porque eu vou deixar Deus de fora muitas das vezes só para me mostrar para o homem. Nossa caminhada com Deus é isso. A gente escolhe entre Ele ou entre os homens. Ou entre os homens. E se a gente escolher Deus, você pode ter certeza. Quem estiver longe de Deus, você vai desagradar. Quem estiver perto, você vai agradar. Porque também, quem estiver perto vai achar bonita a tua caminhada com Deus. Quem estiver longe, querendo fazer o contrário, não vai gostar. Então, Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê em mim, mas não crê. Quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aí diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Isso aqui é um versículo que eu quero que você entenda, que você entenda. Quando a gente crê em Jesus, nós estamos crendo no próprio Deus. E uma coisa que me chama a atenção nesse versículo agora é que Jesus diz: eu sou a luz. A luz é o que? O entendimento.
acerca das coisas de Deus. Tudo que ele trouxe de ensinamento, tudo que ele trouxe de palavra. E ele disse que quem crê nele não permanece nas trevas. Meu irmão, presta atenção. O mundo é cheio de pensamentos. O ser humano é cheio de cogitações. E todo pensamento fora de Jesus, fora do que ele ensinou, fora da palavra dele, é um pensamento de trevas. Toda decisão que você toma sem a palavra de Deus, está tomando ela nos escuros, em trevas. Toda caminhada religiosa fora da palavra, daquilo que Jesus ensinou, é uma caminhada de trevas. Ele é a única luz que nos leva a Deus, que nos esclarece as coisas de Deus. Volto a dizer, nós somos cheios de conceitos, somos cheios de pareceres nossos. Nós temos nossos pareceres. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas todos eles são trevas. Só a palavra de Deus é luz. E quando nós damos ouvidos à palavra, entendemos a palavra, compreendemos a palavra e agimos dentro da palavra, estamos agindo na luz de Deus. E aqui não erramos, aqui nós vencemos. Só que quando nós estamos agindo no que nós achamos, no que nós pensamos, nós estamos agindo. Você quer ver uma coisa? Às vezes você vai levar a palavra para alguém, ou de repente alguém traz, aí a pessoa diz assim, tudo bem, pode ser assim, mas eu acho, aí ela diz, eu acho que é dessa forma. Aquilo que eu acho é trevas, não tem luz aqui. O que eu acho é trevas. O que eu tenho certeza pela palavra de Deus é luz. Tudo que eu acho que de servir a Deus é dessa maneira, eu acho que também não é desse jeito, eu acho que servir a Deus dessa forma é o certo, o que eu acho é trevas. A luz é quando eu entendo a palavra, é quando eu entendo o que Jesus ensinou, é quando eu entendo o que Jesus falou. Porque tudo que eu acho está dentro de uma dúvida humana, não é verdade? Por exemplo, Deus chegou para o profeta Ezequiel, mostrou um grande vale de ossos secos. E Deus disse, o profeta Ezequiel, esses ossos podem andar, tomar vida? Ezequiel olhou e ele disse, Deus, tu o sabes. Por que ele disse tu sabes? Porque dentro dele, o que ele achava, não pode. Mas ao outro lado ele viu, eu estou diante de Deus que pode todas as coisas. Então eu não vou arriscar responder não. Eu não vou arriscar dizer nada não. Deus, tu sabe. Tu sabe. Porque o ser humano é cheio de dúvidas. E mesmo quando ele está defendendo algo, e às vezes a gente defende muito o que a gente acha, o nosso achismo. Não porque eu acho que é assim, não porque eu acho que é desse jeito. Todas as vezes que você estiver servindo a Deus do jeito que você acha, você está errado. Todas as vezes que eu estou servindo a Deus do jeito que eu acho, eu estou errado. Eu só estou servindo a Deus certo quando eu estou servindo a Ele naquilo que eu entendi pela palavra dEle, que Jesus ensinou e eu entendi. É assim, porque isso é fé, isso é certeza, mas eu tenho que entender, e quem me faz entender é o Espírito Santo, não é ninguém. O pregador prega, mas o Espírito Santo faz a obra. Mas se eu também não estiver atento, se eu não tiver comunhão, se eu não tiver prazer em buscar a Deus, se eu não tiver, por isso que a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria.
Se eu não tiver a alegria de servir a Deus, a alegria de buscar a Deus, o Espírito Santo também vai estar bem longe de mim, não vai me ensinar nada, não vai me fazer entender nada, que eu vou receber a palavra de qualquer jeito, de mau grado, cheio do meu achismo, e eu vou ficar no que eu acho. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse mundo em que as pessoas querem ser cristãs, até querem serem evangélicas, mas do jeito que elas acham. Do jeito que nós vemos esse dia aí, aquela cantora entrou numa polêmica pela uma frase que ela deu numa entrevista, e ela nem criticou um grupo da sociedade, mas alguém se sentiu ofendido. E quantos cristãos, não, porque não é amor, porque não é bem assim. Todo mundo quer servir a Deus, que se diz cristão, mas no achismo. Mas não é só naquele assunto que ela tratou, não, pode ser em qualquer assunto nosso. Nossa natureza humana é cheia de achismo, só que nossos achismos é cheios de dúvidas. Porque quando eu digo eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu já estou dizendo, eu não tenho certeza, eu acho. Não é verdade? Todas as vezes que eu penso, eu penso que é desse jeito. Eu acho que é desse jeito. Por isso que nós temos que ter esse amor de buscar a palavra, de nos render à palavra, de desejarmos a palavra, para aprendermos de Deus e aprendendo a disposição de fazer o que Ele manda, para que sejamos transformados e saímos do nosso achismo e saímos da nossa velha natureza e não permanecer nas trevas. Presta atenção, dentro de você, dentro de mim, existem grandes trevas, que é a nossa natureza humana. Ela é só trevas. Trevas quer dizer, é algo escuro para as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus. Até nossa compaixão humana é cheia de trevas. Quer ver um exemplo? Jesus estava pregando para os discípulos. Ele estava dizendo, olha, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, crucificado numa cruz, vou ser morto, mas vou ressuscitar no último dia. Vou sofrer na mão dos pecadores. Aí Pedro, vindo daquilo, se compadeceu de Jesus e disse assim, Senhor, para com isso. Isso não vai acontecer contigo, não. Você conhece esse texto? Conhece? Qual foi a resposta de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus. Tu só entende as coisas da carne. O que era que Pedro estava fazendo para Jesus dar uma repreensão tão dura nele? Pedro estava tentando se compadecer de Jesus com a compaixão humana. Não, isso não pode acontecer com o Senhor. Isso não vai acontecer. Só que Jesus sabia que aquele veio, e tudo aquilo tinha que acontecer para que hoje nós tivéssemos salvação. Mas Pedro, na sua natureza humana, não compreendia. Então ele já começou a criar outra forma. Às vezes isso é na vida. Nós temos que passar, Deus nos pede coisas que nós não queremos passar. Aí não existe, não é por aí não é desse jeito não, eu acho que não é dessa forma. Que nós queremos ficar na nossa vontade. Nós não queremos sacrificar o nosso corpo a obedecer a palavra. Nós queremos a bênção de Deus, queremos desfrutar da vontade de Deus, queremos desfrutar do bom de Deus, mas sem mudar nossa caminhada, sem mudar nossa maneira, mudar apenas aquilo que a gente achamos, aqui dá para parar, mas aqui não. Mas existem coisas que nós não queremos mudar, mas Deus diz, você tem que tirar isso da sua vida, você tem que mudar isso, você tem que mudar. E aí é onde entra o sacrifício. O sacrifício de um novo verdadeiro. E abrir mão da nossa própria vontade.
Esses homens aqui gostavam de ser bem vistos pelos fariseus. Mas Jesus pregou, eles até creram, mas eles souberam, irmão, mas se a gente confessar que cremos, nós vamos perder nosso lugar, nós vamos bem vistos pelos fariseus. Então vamos ficar no que eles defendem. E eles perderam, sabe o quê? A glória de Deus. Porque eles ficaram no seu natural. Aí Jesus, eu vou encerrar aqui, Jesus diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que é interessante, né? Jesus disse: eu não vou julgar ninguém, gente. Vocês não querem me ouvir, não querem crer, eu não vou julgar. Então tudo bem, mesmo que eu não creia, mesmo que eu não dê atenção, Jesus veio para me salvar e vai me salvar de qualquer maneira. Não, porque ele diz assim: quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras. Então como é que nós rejeitamos Jesus? Eu não rejeito Jesus dizendo eu não creio, eu não rejeito ele. Eu não rejeito Jesus. Eu rejeito Jesus quando eu rejeito a palavra, quando eu não dou atenção à palavra, quando eu não creio na palavra. Então ele diz assim: quem me rejeitar a mim, não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa há de julgar no último dia. Então veja bem, Jesus disse: eu não vou julgar, mas todo o ensinamento dele é um julgamento. Aquele que não creu, que não deu ouvidos, não vai ficar sem julgamento, mesmo que Jesus veio para salvar, mas a palavra vai julgar. No último dia, todos nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Vamos ser julgados pela palavra de Deus. Como é que vamos ser julgados? Como é que a palavra vai nos julgar? Se você fez o que ela mandou ou não. Se você creu no que ela fala ou não. O que ela disse não faça e eu fiz, já estou julgado. O que ela disse não faça e eu fiz, já estou julgado como transgressor. Então não precisava Jesus ficar dizendo: olha, você é isso, você é aquilo. Não precisa ele ficar julgando. Ele estava no ensinamento. Irmãos, presta atenção, isso é importante. Quando você está levando a palavra a alguém, você está levando salvação e perdição. É verdade. Sabe por quê? Porque a mesma palavra que salva é a que condena. Porque a palavra salva ao que crê, ao que obedece, e ela mesma condena a quem não crê, quem não obedece. Que isso, pastor? Que base bíblica tem isso aí? Vamos lá em Lucas. Finalzinho, deixa eu ver se acho que é Lucas mesmo. Lucas ou Mateus, meu Deus? Acho que é Mateus. Deixa eu ver. Fiz uma confusão aqui. Isso aqui não está preparado, não. Mas é interessante para você perceber isso aqui. A mesma palavra que salva, é a que obedece, é a que condena. A pregação do Evangelho é isso. É Marcos 16. Marcos 16. É conhecido esse texto. Foi quando Jesus ia subir os céus, ele reuniu os discípulos para dar mandamentos para eles. Versículo 14. Marcos 16, 14. Diz assim: e finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Aqui, para você entender, Jesus ressuscitou,
apareceu a pessoas, elas vieram para os discípulos e disseram: ó, Jesus está vivo. As mulheres, né, foram as primeiras que viram, Maria Madalena. Ele vive. Aí eles não acreditaram. Aí Jesus apareceu para eles e disse assim: olha o que vocês fizeram. Falaram que eu ressuscitei, vocês não acreditaram? E Jesus tinha falado isso tantas vezes a eles. Aí e diz-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui, meu irmão, é um mandamento para todos nós cristãos. Pregar o evangelho para todo. Quando ir para o mundo, não precisa você ir para a África. Os crentes têm uma mania muito da África, né? Ir para a África, ir para a China, ir para o Japão. O mundo é teu vizinho, é o colega de trabalho. O mundo é a tua casa, é a tua família, é teu colega de serviço. As pessoas estão ao seu redor. Talvez você não dê um chamado. Tem gente que tem um chamado para ir até para outro país, né? Como missionário. Então é teu chamado. É na tua casa, é no teu vizinho, na tua comunidade, na tua rua. Você já imaginou? Se cada pessoa tivesse consciência disso, cada membro, tem poucos membros dessa igreja, mas cada membro aqui tivesse desempenhando essa parte, ficaria mais fácil da gente até trazer o povo para a igreja. Se cada um saísse, de cada culto saísse, pegasse um punhadinho de panfleto, tirasse ali 5 minutinhos do dia, fosse na casa de alguém, desse um panfleto, convidasse, falasse de Cristo. Então ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora olha, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você está vendo? Que a pregação, ela traz salvação e condenação ao mesmo tempo. A palavra traz condenação e salvação. Quem crê, salvação. E quem não crê, está condenado. Então a mesma palavra, ela traz a condenação. Então por isso que Jesus não precisava julgar. O que ele estava ensinando, a mesma coisa. Quando o evangelho hoje é pregado, ele leva salvação e condenação. Salvação para quem crê e condenação para quem não crê. Por isso que a Bíblia, Paulo, lá aos Coríntios, ele diz: nós somos o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, perfume de vida para os que creem e de morte para os que não creem. Então, irmão, está aqui, está a palavra, tudo está a palavra. Agora, vamos colocar na nossa vida, buscar essa palavra para dentro de nós, sabendo que todos nós aqui entre nós, não tem um melhor, mais perfeito que o outro. Todos nós, humanamente, somos tendenciosos ao pecado. Todos nós, sem a palavra, somos trevas. Então precisamos nos sujeitar a ela, para crer nessa palavra, vivermos essa salvação e anunciarmos essa salvação ao mundo perdido. Amém, Jesus? Se a palavra estiver em nós, a gente estiver crendo nela, Jesus estará em nós. Se nós não der crédito à palavra, nós nunca vamos ser curados dessa natureza caída nossa. Vamos morrer nela e estamos condenados. Então precisamos converter o nosso coração, transformando ele, dando atenção à palavra, nos sujeitando à palavra, sabendo nós que nossa natureza humana, ela é contrária à palavra. Ela tem vontade própria, só que a vontade dela é contrária à palavra. Por isso que eu preciso aprender na palavra, para eu me sujeitar à palavra, para eu matar e me sacrificar a minha vontade, minha natureza humana, e viver debaixo da vontade de Deus. E aí desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Jesus? Essa é a mensagem de hoje. Espero ter ajudado. Não tive assim um tema direto, mas coisas que nós precisamos acordar e despertar. E olha, às vezes são pequenas coisas,
no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, que tem que ser tirado. E só vai ser tirado se a gente nós estivermos dando devida atenção à palavra de Deus. Se não tiver, a gente nem vai perceber, a gente vamos continuar achando que somos perfeitos, porque é muito fácil eu enxergar as imperfeições do outro. Difícil é enxergar as minhas. Eu só enxergo minhas imperfeições quando eu me comparo, quando eu me confronto com o ensinamento da palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus e olho para mim, para minhas atitudes, para o meu jeito de ser, de pensar, eu vejo, puxa Deus, o quanto eu preciso mudar. Mas enquanto eu não olho, eu acho, não, eu sou uma pessoa boa, que é o que o mundo diz, que é o que as pessoas sempre dizem. Só que o inferno vai estar cheio de pessoas boas, que não se sujeitaram à palavra de Deus, que não creram em Jesus, até porque gostaram mais da glória dos homens que da glória de Deus. Ser aplaudido, reconhecido pelos homens. Fica essa palavra e que Deus abençoe.